Fala pessoal, bem-vindos. A gente vai falar agora sobre os princípios institucionais, tópico assim que despenca em prova. Todos os anos, né, na verdade toda a prova tem questões sobre princípios. A gente vai dividir a aula em duas partes, né? Na verdade, a gente vai dar continuidade, vai ser, né, duas coisas que você precisa saber. A primeira, quais são os princípios? E a segunda é como esses princípios são aplicados. Porque geralmente em prova cobra isso, cobra tanto se é princípio e coloca uma situação hipotética ou cria ali, né, uma história e pergunta qual é o princípio aplicável. Então é importante que você tenha em mente isso e é um tópico extremamente relevante. Inicialmente já destaco que tanto a Constituição quanto a LC 75 tratam dos mesmos princípios. O princípio da indivisibilidade, da unidade e da independência funcional. Toma muito cuidado. Os princípios são estes três. Já vi questões de prova falando, são princípios a vitaliciedade, a unidade e a indivisibilidade. Gente, a vitaliciedade, ela é uma garantia. E aí a questão estava errada. Só que muita gente não se ligou nisso. Oh, vitaliciedade, tudo bem, mas a questão pedia dos princípios. Não é princípio, estava errado. Então, o primeiro passo é você memorizar estes princípios aqui. Já destaco também que esses princípios são aplicáveis aos membros do Ministério Público e não aos servidores. Perfeito? Então, o princípio aqui da unidade, da indivisibilidade e independência funcional são aplicáveis aos membros do Ministério Público e não aos servidores. Então, é bem relevante que você anote isso. Perfeito? E a gente vai passar ao estudo de cada um deles. Só que além dos princípios expressos, quero falar para você sobre mais dois princípios. Seriam princípios implícitos, que é o do promotor natural e o da irresponsabilidade. Tá? E da irresponsabilidade. Sobre esses aqui, eu acredito que é bem relevante. Tá? Antes de estudar, todavia, vamos lá fazer questões já dá para fazer questões. Ó. A prevenção da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da persecução penal são princípios institucionais. Ó, a preservação da ordem pública e indisponibilidade da persecução não são princípios, não. Então está errado. De acordo com a Constituição, são princípios institucionais: independência funcional, indivisibilidade e unidade. Questão ótima, questão perfeita, questão que foi cobrada em concurso. Apesar de você não acreditar, muito simples a cobrança. Uma questão mais recente, 2017. São princípios institucionais enquanto função essencial à justiça: indivisibilidade, unidade e independência funcional. Também está correto. Essa questão, enquanto função essencial. Mas o Ministério Público é sempre função essencial à justiça. Está lá no texto da Constituição. Então, memorize estes princípios. Eu acho que é bem relevante, é bem importante que você os anote aí. Legal? Vamos lá, então. Primeiro, princípio da unidade. E eu já vou passando todas as possibilidades, né? Todas não. Todas as cobranças de prova que eu já vi. Todos os conceitinhos, todas as formas que eu já vi cobrar em prova, trazer aqui para nossa explicação. Então, quando a gente fala de princípio da unidade, a gente está falando o seguinte: embora cada membro seja o próprio Ministério Público, entende que o Ministério Público é apenas um. Que zorra é essa? Funciona o seguinte: João é membro do Ministério Público. Quando João se manifesta, quando João atua num processo, quando João está ali, não é o João, é o Ministério Público. Então, cada membro representa a instituição. Bacana? Só que olha só, né? Embora cada membro represente a instituição, todos os membros formam um só corpo, formam uma unidade. Todos eles, tá? Todos eles estão sob a direção de um mesmo chefe. Todos eles integram um só órgão. E esse aqui
muito embora a gente não possa tratar o Ministério Público como um órgão, já caiu em prova sim. Então, os membros integram um só órgão, uma só vontade. A manifestação de um membro representa o quê? A vontade do MP como um todo. Então, muito embora os membros, como a gente vai dar uma olhada, tenham independência funcional, tá? A manifestação de um membro representa todos os membros da instituição. Muito embora eles tenham ali, ali, por exemplo, teses antagônicas uma à outra. Perfeito? Só que quem está atuando nesse caso vai dizer dessa forma. Outra coisa, quando existe uma designação, por exemplo, de um membro, para designar ali, por exemplo, em força-tarefa, viola o princípio da unidade? Por que eu estou falando isso? Ora, na verdade é o seguinte, pelo princípio da unidade, então tanto faz quem está atuando, é sempre o Ministério Público. Mas se a gente designar pessoas específicas para uma equipe, uma força-tarefa, por exemplo, a força-tarefa da Lava Jato, as pessoas que atuam lá foram designadas para atuar. Tanto é que, hora ou outra, um sai, designa outro e por aí vai. Essa designação também não fere a unidade. É uma questão interna para ajudar no trabalho. Perfeito? Então, o Ministério Público forma um só corpo, uma só vontade, estão sob a direção de um só chefe. Perfeito? É bem importante salientar que a gente tem dois tipos de unidade. Uma administrativa e uma funcional. Ó, na administrativa, a gente não fala de unidade. Por quê? O Ministério Público, por exemplo, da União, não tem unidade administrativa com o Ministério Público dos Estados. Administrativamente, eles são distintos um do outro. Ok? Agora, na questão funcional, aí sim, a atividade fim do Ministério Público é uma só. Tanto faz se é o MPU, um dos seus ramos, ou se é ali um dos Ministérios Públicos dos Estados, a ideia é sempre a mesma. Defesa do regime democrático, dos interesses individuais e indisponíveis. Perfeito? Sempre isso. Legal? Eu até coloquei uma manifestação aqui, bem recente do STF. Por força do princípio da unidade do Ministério Público, os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só procurador-geral. Só existe unidade dentro de cada Ministério Público, não havendo unidade entre o Ministério Público de um Estado e de outro, nem entre esses e os diversos ramos do MPU. Ele está se referindo à unidade administrativa aqui. Perfeito? Bacana? Esse é o entendimento que você tem que levar aí para a sua prova. Também com base nisso, que essa unidade do Ministério Público garante a atuação de quem? Dos Ministérios Públicos dos Estados a atuar diretamente no STF. Até no passado, daí precisava mandar para o MPU e para o MPF, e aí atuar. Hoje não. Hoje o entendimento é que os Ministérios Públicos dos Estados podem ali ajuizar reclamação direta, pode ali, se for de sua competência originária também, pode interpor recurso diretamente para as instâncias superiores do STF e do STJ. Bacana? Isso também cai em prova. Segundo o princípio da unidade, sob o prisma orgânico e administrativo, podemos falar em unidade no que tange aos Ministérios Públicos dos Estados e seu congênere da União. No administrativo, não podemos, galera, tá? Não podemos. Então, essa questão está errada. A gente pode falar no prisma, digamos, orgânico, que seria dentro das funções institucionais do Ministério Público. Aí sim a gente falaria. Perfeito? Vamos lá. Indivisibilidade agora. Outro princípio a ser estudado. O ponto-chave é esse. Os membros do MP podem substituir-se uns aos outros. No que tange ao MPU, membros do mesmo ramo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente estudar as disposições estatutárias da LC 75, a gente vai aprender que cada ramo faz concurso para os seus membros. Então, o MPF vai fazer concurso próprio,
o Ministério Público do Trabalho vai fazer concurso próprio, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, dentro deste ramo, tem unidade administrativa e orgânica, tá? Não tem com os outros ramos. Porque aquele membro só pode atuar naquele ramo. A mesma coisa, não pode membros do MPU atuar no MP dos Estados, ou o MP dos Estados pedir, né, atuar nas questões do MPU. Eu já vi uma questão que fala que membro do Ministério Público do Estado pediu, ali o sonho era trabalhar no Ministério Público do Trabalho e pediu remoção. Não vai, porque são totalmente distintos. Cada ramo faz o concurso próprio. Isso para membros. Para servidores é um concurso só para todos os ramos do MPU. Joia? Ó, quando a gente fala membros podem substituir-se uns aos outros, ele está diretamente ligado ao princípio da unidade. Tá? Vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu pôr em tela. Acho que é mais fácil. Vamos lá. Então a gente tem aqui, temos o Ministério Público. Perfeito? Temos um membro aqui, temos outro membro, e por aí vai. Tá? Estes membros, pelo princípio da unidade, eles formam um só corpo, ou seja, uma só instituição. Joia? Se eles são um só corpo, então quem vai atuar no processo? Ah, foi esse escolhido aqui. Só que se esse indivíduo está indisponível, está impedido, está ali, né, se declarou impedido, enfim, também, ou está de férias, por exemplo, né, quem vai atuar? Pelo princípio da unidade, eles formam um só corpo, então tanto faz, pode ser esse aqui que o substitua. Mas o princípio da indivisibilidade tem a ver com substituição. João não está, Marcos pode atuar. Lógico, essa não é uma designação casuística, existem regras propriamente ditas e antecipadas de como um vai substituir os outros. Então, o princípio da indivisibilidade é isso. Imagine um membro que está atuando no processo, ele que assinou a denúncia, e ele saiu de férias. E o juiz mandou abrir vistas para o Ministério Público. Ele acabou de sair de férias, só vai voltar aqui 29 dias. Você acha que o processo precisa ficar parado todo este tempo? É lógico que não, então o que vai acontecer aqui? O membro que está o substituindo. Mas substituição, galera, presta atenção, substituição é princípio da indivisibilidade. Bacana? Importante você entender isso como funciona. Tá? Então, deriva do princípio da unidade, joia? Os membros, eles constituem um conjunto indivisível, já vi cair isso em prova também. O membro é o meio utilizado para a materialização do Ministério Público, por isso que eles podem substituir-se uns aos outros. Tá? Se eles podem substituir-se, eles não se vinculam pessoalmente ao processo. Bacana? E uma outra coisa que é bacana, tem lá na legislação processual que os membros, interno na LC 75, que os membros vão receber intimação pessoal dos autos em que oficiem. Então funciona o seguinte: o juiz mandou abrir vistas ou pediu a manifestação do Ministério Público. Perfeito? É aquele que está atuando no processo e que vai fazer. Só que uma das prerrogativas que os membros têm é de receber intimação pessoal. Isso quer dizer, em outras palavras, que a gente não pode comunicar os membros do Ministério Público por publicações no diário. Essa publicação tem que ser pessoal, ou seja, direcionada à instituição, não ao membro A, B, mas à instituição. Então, se eu, por exemplo, vou chegar lá no Ministério Público, oficia-se o Ministério Público para manifestação no prazo de 30 dias, e o promotor não está lá, para quem que eu vou deixar? Para aquele que esteja substituindo, ou inclusive no setor de protocolo, já é válido. O que aconteceu? Eu publiquei? Eu não publiquei. Eu levei os autos lá, mas ele não estava, deixei no protocolo, entregou para o Ministério Público? Entreguei, está aqui, ó. Está aqui, está feito. Tá? Então, isso é o termo intimação pessoal, justamente porque também a gente tem a questão da indivisibilidade. Olha uma questão. Dado o princípio da indivisibilidade, um membro do Ministério Público da União não pode substituir outro que exerça a mesma função, pois haverá implicações práticas nas atividades desenvolvidas.
esse termo aqui, ó, tornou a questão errada. E questão fácil, questão do concurso de 2018. Perfeito? Independência funcional. Esse aqui é bem simples de ser entendido também. O membro é o seguinte: o membro é independente no exercício funcional, ou seja, quando ele está ali atuando no processo, ele tem que desenvolver uma tese de acusação. Essa tese ele pode, né, utilizar de todo o conhecimento jurídico dele, seja ele pouco ou muito, né, para desenvolver uma tese de acusação. Existe alguma tese, algum doutrinador específico que ele precisa seguir? Não. O princípio da independência funcional garante que os membros são livres na escolha da tese a ser defendida. Vão atuar de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas ideias jurídicas. Basicamente é isso. Fique atento. Essa independência, ela não é irrestrita. Por que não? Porque eles devem obedecer aos princípios legais da Constituição e às leis. Então, ele deve desenvolver uma tese jurídica, ele é independente, ele faz o que ele quiser, desde que esteja em lei. Bacana? Vamos lá? Então, eles não se submetem, por isso, a nenhuma ordem aí, nenhuma hierarquia de ordem, né, ideológico-jurídico. Então, o PGR, por exemplo, fala assim, agora vocês vão seguir esse livro aqui, essa tese que é que eu defendo. Isso não acontece. Tá? Os membros têm autonomia para atuar de acordo com as suas ideias jurídicas, a atuação é limitada pelo ordenamento jurídico, assegura ao membro liberdade de bem escolher a tese a ser sustentada. Na independência diz apenas atividade jurídica, tá? Quanto à organização administrativa, há hierarquia. Então, se o PGR baixar uma norma, agora todo mundo tem que usar crachá. Pô, é uma norma administrativa, ele tem que usar. Pronto. Agora, vamos defender essa tese aqui dessa forma. Não, isso aí não precisa, tá? Outra coisa que é legal que tem a ver com o princípio da independência funcional é que, por exemplo, na primeira instância vai atuar um membro. E esse membro, ele pode, vamos pegar um júri, né? Esse membro vai pedir a acusação do fulano de tal. E cara, é condenado. Perfeito. Cabe recurso das decisões do júri. E aí vai para o Tribunal de Justiça, lá para uma das câmaras ou turmas criminais. E aí lá vai ter a atuação de um membro do Ministério Público também. Nesse caso, o membro que está atuando se vincula à tese do membro que atuou no primeiro grau? Não. Então, um membro do segundo grau pode atuar de forma distinta e pedir a absolvição do indivíduo. É assim que funciona hoje o nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Então, ó, a pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer em face do princípio do quê? Da independência funcional. Bacana? Isso cai em prova, gente. Vamos lá? Fazer algumas questões? De acordo com a doutrina dominante, com fundamento no princípio da independência funcional, não há óbice a que um membro do MP assuma posicionamento contrário ao adotado pelo seu antecessor na mesma relação processual, ou seja, no mesmo processo. A questão está perfeita, está ótima, é isso mesmo, tá? Ou seja, eles têm ali, ó, posicionamentos antagônicos, um pede absolvição e outro a condenação, não tem problema. Ao detectar a prática de inúmeros ilícitos semelhantes cometidos em diversos quadrantes do estado do Rio, tá? Enfim, é uma questão de MP estadual, mas dá para a gente usar aqui. O procurador-geral reuniu todos os promotores de justiça com atribuição e comunicou que acabaram de editar uma determinação uniformizando o enquadramento jurídico desses ilícitos, ou seja, eles têm que obedecer essa tese. O objetivo era de evitar posicionamentos divergentes entre os órgãos com atribuição e viabilizar a defesa das respectivas teses junto aos tribunais superiores. À luz da sistemática constitucional, essa medida não está em harmonia com a ordem constitucional, pois afronta o princípio da independência funcional. Perfeito, está correto. Não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso, porque a independência funcional justamente garante
a livre atuação. Não pode ter uma uniformização de um enquadramento jurídico pelo PGJ, ou seja, pelo PGR. Legal? Sobre os princípios aqui implícitos, eu vou falar de dois. Tem mais, mas dois são relevantes. Esse princípio aqui do promotor natural, ele tem a ver lá com a independência funcional e também com a garantia da inamovibilidade dos membros. Basicamente é o seguinte, quando o processo chega no Ministério Público, ele tem que ser distribuído a um dos membros que tem o quê? Competência para atuar naquela matéria. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar aqui estadual, aí a gente tem lá a promotoria criminal, que atua nas varas criminais, a promotoria civil nas varas cíveis, promotoria de família, promotoria da infância, enfim. Tá? Aí temos, por exemplo, 3 promotores que atuam nas varas criminais. Então, quando chegar um processo do MP, que seja criminal, vai ser distribuído a um deles. E essa é uma distribuição aleatória. A gente não tem como saber antes. Feito isso, o PGR, por exemplo, ou o PGJ pode chegar lá e falar, ó, você não vai atuar não, eu quero que o fulano atue. Essas designações casuísticas não são permitidas não, tá? Então, ela impede, né, essas designações casuísticas e elimina a figura do acusador público sobre encomenda. Porque o Ministério Público, de fato, é um acusador público. Então, por que a gente quer trocar, não quer que fulano atue, quer que fulano? Né? Pode ver, às vezes algumas pessoas têm predileção lá para que um determinado ministro do tribunal, de um tribunal superior, ali, né, julgue o habeas corpus dele. Por quê? Porque já tem fama, né? Enfim, mas essa regra do princípio do promotor natural não impede as substituições legais, por conta do princípio da indivisibilidade. Veja, os princípios não excluem um ao outro, eles se complementam. Então, o que acontece? O promotor não está, mas é o promotor natural. Ele o quê? Foi removido, se aposentou, está de licença, está de férias, o seu substituto legal que vai atuar ali. Legal? A indicação aqui de promotor assistente ou equipe não fere o princípio. E a substituição em caso de arquivamento também procedente não fere esse princípio. Tá joia? São as regras por aí que nós temos. E o princípio da irresponsabilidade. Veja, isso teve uma discussão de um aluno muito querido na época, e eu usava o exemplo da Lava Jato. E eu falei, olha, o pessoal lá, né, o cara que foi condenado e tal, que estava culpando o Deltan Dallagnol, que era o chefe da força-tarefa da Lava Jato, porque ele deveria ser culpado, porque quebrou o país, porque foi pego a corrupção, veja, foi pego a corrupção das empreiteiras junto com os membros do governo central, e aí as empreiteiras quebraram e muitas obras no Brasil pararam. Então ele era culpado pelo desemprego gerado. Gente, ele estava desempenhando o trabalho dele, tá bom? E esse trabalho, infelizmente, né, a gente queria que não, mas era muita podridão, acabou ocasionando. Eu mesmo conheço ali no interior de Goiás, né, várias pessoas ficaram desempregadas por causa de uma obra que tinha lá e parou. E o que aconteceu? De fato gerou prejuízo, mas ele é responsável por estar exercendo legalmente a atividade dele? Não. Então o princípio da responsabilidade é isso. Né? O membro não é responsável pelas consequências que seus atos, né, se tornem aí na vida pública, na vida em sociedade, na verdade, na economia e por aí vai. Tá? Mas veja, não é absoluta. Se ele agiu com dolo, má fé, imprudência, imperícia, enfim, ele pode ter que pagar sim. Tá? Então o princípio da responsabilidade não é absoluto. Consolidando os princípios, tá? Quando falar de unidade, o MP é um só corpo. Indivisibilidade, os membros podem substituir-se uns aos outros. A independência funcional, os membros têm liberdade para atuar. Os implícitos, o promotor natural, ninguém será acusado senão pela autoridade competente. E da responsabilidade, não são responsáveis pelos atos praticados, pelas consequências dos atos que eles praticaram, desde que seja legal. Claro. Ó, vamos fazer umas questões aqui para finalizar esse bloco sobre princípios. É isso aí, pessoal. Né? Matamos aí. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa sobre princípio que não esteja neste bloco. Como eu disse, eu explorei centenas de questões para elaborar esse material. Vamos lá. O promotor de justiça titular de uma comarca
foi promovido. Ok. O promotor de justiça designado para assumir a promotoria vaga foi intimado de sentença absolutória em processo criminal e deixou fluir o prazo para eventual recurso. Ou seja, esquece, né? Não interpôs. 2 dias depois, assumiu promotoria outro membro do Ministério Público em decorrência de promoção e, examinando o referido processo, solicitou a devolução do prazo para recurso em decorrência da sua condição como titular. Bom, nesse caso, é válida a intimação do promotor de justiça substituto, tá? Que ele ficou atuando lá na ausência do titular, e incabível a devolução do prazo pretendido em razão dos princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público. O que você acha? Eu achei linda essa questão, essa história. Tá? E ela está correta. Tá? Seguinte, o titular não está, saiu, ficou um substituto aqui. O substituto é o Ministério Público. Depois, o substituto não quis interpor lá, né, o recurso e tal. E aí veio o titular e falou, não, eu sou o titular, o substituto fez besteira aqui, eu quero atuar no lugar dele, eu quero que volte isso. Não existe. Tá? Porque o princípio da unidade, indivisibilidade, tanto faz quem está atuando. É o Ministério Público em si ali nessa questão. Tá? Uma questão longa, como eu disse, é uma questão lá do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, até uma questão antiga, mas excelente pra gente aqui. Próximas. O caráter dos princípios institucionais do Ministério Público consagrados na Constituição não é normativo. Eu já vou até parar, porque é o seguinte, princípio, galera, é normativo sim. Tá? Princípio é normativo. Princípio é normativo, acabou. Você estuda isso em direito administrativo. O princípio da unidade, segundo o qual o Ministério Público constitui uma única instituição, autoriza que integrantes do MP do Trabalho exerçam, em situações excepcionais, a substituição dos Ministérios Públicos dos Estados e vice-versa. Erradíssima. Não há essa unidade entre MPs diferentes. Como eu expliquei, cada um tem a sua própria carreira, então ele não desempenha atividades dos outros. Fechado? Agora, tem que tomar cuidado que existe uma divisão sobre as funções eleitorais, mas isso está previsto em lei. Em decorrência do princípio da indivisibilidade, os promotores e procuradores integram um só órgão sob a direção de um só chefe. Gente, está legal, só que não é do princípio da indivisibilidade isso. Isso aqui é o conceito do princípio da unidade. Então, a questão, pega a sardinha aí, né? Tá errado. Um procurador da República está atuando em determinado processo criminal sobre tráfico, né, sobre tráfico ilícito de drogas. Nessa situação, conforme o princípio da indivisibilidade, tá, poderá haver substituição do procurador. Tá? Veja só, essa questão ela tem que ser analisada de forma bem objetiva. O cara está atuando num processo criminal sobre tráfico. Posso substituir o procurador? Ele não está colocando os motivos. Está falando o seguinte, eu posso substituir ele. Mas não é assim que funciona. Essa questão foi dada como errada, tá? Eu sei. Você pode estar bufando aí, batendo e tal, mas está errado. Porque é o seguinte, todas as questões que a gente fez sobre aqui, ó, por exemplo, o promotor saiu, o promotor voltou, estava ausente. Então ele conta a situação. E aí sim indica ali a necessidade de substituição. Nesse caso aqui, ó, ele está atuando num processo criminal, ele pode? Não pode, não. Não pode ter essa designação casuística aqui. Dado o princípio da unidade, os membros do MP podem ser substituídos uns pelos outros, desde que sejam da mesma carreira. Até sim, mas isso aqui é pelo princípio da indivisibilidade, não pelo princípio da unidade. Falou em substituição, indivisibilidade. Pelo princípio da indivisibilidade, a possibilidade de um procurador substituir outro no exercício de suas funções. Veja, a possibilidade, sim, a possibilidade, né, desse caso. Ele não falou uma situação específica, ele vai ser substituído. Perfeito? Dentre os princípios institucionais do Ministério Público, encontra-se
os meios da unidade e da indivisibilidade. Ok? Esses princípios afastam, conforme posicionamento mais recente da STF, a incidência do denominado princípio do promotor natural. Os princípios não afastam um ao outro, eles se complementam. E uma questão da prova de 2018. O princípio da independência funcional refere-se à autonomia de convicção. Os membros não se submetem a nenhum poder hierárquico no exercício de suas funções institucionais. É muito claro, né? No exercício das suas funções institucionais não tem nenhum poder. Sim, né? A independência funcional é o quê? Eles podem ter a convicção que eles querem? Sim. Então a questão está correta também. Bacana? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Tchau.